eu acho que é uma excelente época do ano da gente avaliar mesmo, né? Como eu estava dizendo, o ano passado e repetir o que foi bom. Tentar fazer diferente o que não foi bom, o que ficou aí de lição para a gente aprender. E muitas pessoas têm me procurado nesse início de ano com isso, sabe? Ah, porque o ano passado aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu tô com medo que aconteça de novo. E eu sempre falo, não tem que ter medo. A gente precisa entender o que fez de errado e ir para a vida. Não tem como a gente dizer que não quer mais. Né? Estamos na vida, a gente precisa colocar nossa vida para andar. Então não tem como você parar e ficar estagnado. Vamos fazer. E caso... O mundo não para, né? Não para. E caso não dê certo, o que a gente faz? Avalia de novo e vai tentando até fazer dar certo. Eu brinco, sempre falo assim, se não der certo, a gente senta, chora, dobra as sessões de terapia, né? Fica triste ali por mais um tempo e volta depois a começar. E não adianta, isso eu sempre falo, todos os clientes chegam lá para mim no escritório e falam assim, ai, Ana, não, nunca mais caso. Aí eu falo, ei, tranquilo, não dou um ano, você tá aqui sentado tropeçando na mesma pedra, entendeu? Por quê? Porque a gente tende a não só repetir padrões, às vezes positivos, aquilo que deu certo, como a gente tende a repetir padrões negativos e talvez seja sobre isso que a gente fala, né? As dificuldades. A partir do momento que a gente continua repetindo, ela vira, né, um problema na sua vida, né? Então, a gente tem que parar e analisar o que é que eu preciso consertar, o que é que eu preciso fazer de diferente realmente para que as coisas aconteçam. Porque senão a gente vai estar sempre enxugando gelo, né? Vai estar sempre fazendo as mesmas coisas. Então, o que é? Não errar, porque isso é impossível, né? Porque isso só é inerente a quem tenta, né? Mas é saber como fazer diferente, saber que você erra, tentar fazer ali alguma coisa que possa produzir um resultado, né? Diferente, né, Larissa? Exatamente. E também a gente precisa investir, sabe? Investir tempo, investir emocional naquilo que a gente quer, naquilo que a gente acredita, acreditar de verdade. Porque muitas vezes as pessoas querem coisas que elas não querem acreditar, elas não querem pensar positivo, com medo de criar uma grande expectativa, não dar certo e a frustração ser muito alta. Então, eu sempre falo, não existe, né? Você vai correr o risco de frustração, independente do quanto você invista, mas quanto mais você investir, mais chance de retorno você tem. E você não pode ter medo de investir no que você quer, você não pode ter medo de acreditar. Se você vai pensando que, eu vou pensar que vai dar errado, porque se der certo eu vou me surpreender, você vai se ferrar. Pode ser que dê certo? Pode ser, uma vez ou outra, mas na grande maioria das vezes vai dar errado, porque quando você pensa nisso, você já vai com um investimento de energia, de tempo muito pequeno. Não vale a pena. Sim, não tem como, não tem como. A gente tem que pensar, né, por planos. Aquela ideia do vou anotar na agenda tudo que eu quero, né, para o ano. Criar metas para cada um dos meses, ou metas mais gerais a cada 3 meses, entendeu? Realmente, nós somos, como dizia minha filha quando era pequenininha, ela falava, você é São Tomé, você precisa ver para crer. E a gente precisa, às vezes, colocar um lembrete, colocar alertas para nós mesmos, porque se tem pessoas, a pessoa que mais mais te sabota é você mesmo, né? Então, o que é? É realmente acreditar. A questão são as resoluções da academia, né? Que você, por exemplo, propõe e diz que não passa, né? Dos 6 meses, que são as questões do que você fala que vai fazer início de ano, é a dieta, é não sei o quê, e você fala assim, nossa, não coloco. Não coloca porque a gente se sabota, a gente já coloca, porque o que é prioridade na tua vida, eu tenho certeza que você arruma tempo, você arruma um jeito, você não sabota aquilo, entendeu? Então, realmente, olhar. O que eu vejo muito nas pessoas é uma... Eu não sei se isso é uma mania, Larissa, ou se você poderá usar o termo talvez melhor, se é uma autoproteção de já, sabe, desistir antes de falar, poxa, não vai dar certo, então nem tento.
não quero, então já vou naquilo do negativismo, do não pode, não vai dar. Então, é uma maneira de se auto-sabotar, é uma maneira de autoproteção do cérebro, de falar, olha, já não vai dar, então já nem tento. É isso. É autoproteção, só que, ao mesmo tempo que por autoproteção, acaba acontecendo uma autossabotagem também. Né? Porque a pessoa que não acredita que vai dar certo, que não tenta de verdade, ela acaba não investindo a energia necessária naquilo, que é aquilo que eu te falei agora há pouco. Então, assim, não adianta você querer uma coisa e você não investir, porque você acha que pode dar errado e aí você não quer se frustrar. Você precisa aprender a correr riscos e a gente precisa aprender a superar a frustração. A gente está cada vez mais numa sociedade que não tolera a frustração. E a frustração faz parte da vida. Inevitavelmente, a gente vai se frustrar, a gente vai frustrar outras pessoas. E a gente precisa aprender a superar isso. As coisas não podem ser sempre como a gente acha confortável para nós. As coisas acontecem, muitas vezes, sem que a gente tenha controle sobre elas. E aí, a gente precisa aprender a fazer essa superação mesmo. Ou a adaptação de um problema que a gente não tem como resolver. Não, eu acho que a gente está numa sociedade, como você diz, que não suporta, né, ser frustrada. Estamos criando, né, monstros que são os nossos filhos, uma geração na base do Rivotril, na base do antidepressivo, que para eles tem o mesmo gosto, uma viagem internacional para Disney, ir ao supermercado comprar 1 quilo de batata, conseguir emprego, você vai perguntar qual é, né, o emprego dos sonhos. Nem sabe o que é sonho, entendeu? Quanto mais o que é Oi, Kelly. lutar por aquilo. Oi, Kelly. Assumi, mas não morri. Que bom. Não sabe o que é lutar por alguma coisa, né? Não está preparado. E aí se faz, sabe? Não está preparado por uma negativa de um vestibular, não está preparado por uma negativa de emprego, não está preparado para nada, né? É complicadíssimo. Para nada. Tudo dá chilique. Nunca vi isso. Tudo dá chilique. Criança grande dando chilique. A criança, em público. E adulto mesmo, entendeu? A gente vem de uma geração... também. Não, também. Até adulto, é verdade, você tem razão. E sabe, as pessoas, elas não estão mais tendo disciplina nas coisas. E o que dificulta também elas conseguirem objetivos, né? Que nem você deu o exemplo da academia. É um exemplo ótimo, que muita gente fala, porque né, quando virar o ano eu vou começar a academia. Esse ano eu vou começar a academia. E não faz, por quê? Porque chega um momento que ela não tem mais aquela disciplina. Eu comecei a fazer academia sem imaginar, sem prometer. A nutricionista falou que eu precisava fazer, porque era o único jeito de conseguir massa magra, e eu fui odiando. Mas eu precisava daquilo. Eu encaixei na minha agenda, que foi aquilo que você falou. Quando é prioridade para nós, a gente encaixa na agenda, a gente dá um jeito. E eu fui remanejando aos poucos os meus pacientes da manhã, de uma forma que eu conseguisse livrar o horário que eu gostaria de ter para a academia, 3 vezes por semana, que era o mínimo que ela falou que eu precisava fazer. E eu já fui no mínimo. Aí eu comecei a sentir falta nos dias que eu não ia. Aí eu falei, não, eu vou mais dias. Aí eu comecei a ir de segunda a sexta. E até você ver o resultado ali no seu corpo, demora. Então é muito por determinação, para quando você vê o resultado, aí sim você vai por motivação. Sim. Eu me inscrevi também. Vou falar por quê? Porque o médico falou, é isso, ou caixa de remédio eternamente dependente. Eu falei, não, a gente tem que ir e tal. É gostoso. Primeiro dia, pelo amor de Deus, eu quase morria de tanta dor. No dia seguinte eu nem andava. Eu xingava todo mundo, entendeu? Mas vai. A questão, tô acostumada? Não. Tô feliz? Não. E aí todo mundo fala, né? Depois a gente entra, vamos comentar só o que a Kelly tá falando. Mas muito legal o que ele escreveu. Todo mundo fala da questão se é preciso para se tornar hábito alguma coisa 21 dias, né? Falam então que você tem que, para treinar o seu cérebro, você tem que repetir aquilo 21 dias seguidos. Isso não tem comprovação científica, viu, Ana? Isso não. Será que não? Não. Vamos lá. Não tem comprovação científica. A Kelly escreveu aí.
escreveu aqui, ó. Doutoras, coloquei minha filha para trabalhar aos 13 anos. Passo o dia de pé embrulhando pacotes. Muitas pessoas me julgaram. Dó eu não tenho. Ela evoluiu muito em vários aspectos. Estou errada? Olha, eu vou dizer sinceramente para você, não acho que você está errada, não. Se ela quer, se está fazendo bem para ela, se ela evoluiu muito em vários aspectos, se você, como mãe, avaliou que é um ambiente legal, que ela não está sendo abusada, nada disso, não atrapalha a escola, não atrapalha o momento dela de lazer, eu acho que você está certa. Ela vai começar a ganhar o dinheirinho dela, ela vai aprender a ter disciplina, ela vai aprender a obedecer regras que não são nem da escola e nem as suas de casa. Eu acho que realmente tem tudo para ela evoluir em vários aspectos. Você é uma mãe muito dedicada, que eu te conheço, então eu tenho certeza que você escolheu um ambiente legal. Eu não, Ela está não colocando acho que você se está errada, ela não. vai ser presa. Não, Kelly, você não vai. Menor aprendiz. Quem está cometendo a ilegalidade não é a mãe, é a empresa. Menor aprendiz, teoricamente, a partir dos 14. Mas certeza que você está colocando aí no período de férias, né? Não vai atrapalhar a rotina escolar da menina. E vou falar, quantas, né? Quantos adolescentes, crianças, adolescentes na idade da sua, a gente acredita, né? Na realidade, ó, acabou de entrar um juiz trabalhista aí, ó. A gente deixa quieto, a história pula, foi antes de eu responder. Então, trabalha com ela na empresa. Então Eu ela vai ser presa. entrou escutando antes. Então ela vai Mas ser quantas presa. vezes a gente sabe que realmente ó, um adolescente de 13 anos trabalha realmente por necessidade para ter que botar dinheiro em casa e tal, né? Ela tá Então ela está claro que feliz, ela ela tá está se feliz. sentindo útil, lógico. Entendeu? Trabalha na empresa com você. Não, eu brinco e falo que eu fui o primeiro trabalho escravo, o primeiro trabalho infantil. Se fosse presa, minha mãe tinha ido também. Não é isso. Isso dignifica, ela vai ter o dinheirinho dela, dá valor, aprende a dar valor, entende quanto que custa passar 8 horas ali trabalhando de pé, como a mãe passa, né, para dar as coisas. Eu acho que isso é valor. Você está ensinando valores, não é na realidade. Você não está escravizando a menina, você está ensinando valores e logo ela volta à vida de adolescente, de comer, dormir e ir para a escola. Né? Lógico. Não, Kelly, fica sossegada. Não, Fica sossegada. é uma geração que troca, sabe? A gente vê o que teve de gente de número de suicídios entre adolescentes, né? De adolescentes, de pessoas, sabe, assim, de uma certa idade, por quê? Porque as pessoas estão, como diz a Larissa, frustradas, né? Não sabem qual é esse sentimento. É sentimento bom? Claro que não. Raiva não é sentimento bom. Tristeza não é sentimento bom, frustração, claro, a gente queria viver na Ilha de Caras, ser feliz no país das maravilhas, né? Entendeu? E mesmo assim, nem no País das Maravilhas a Alice foi feliz o tempo inteiro. Então, quem dirá nós? Sabe, eu acho que falta também aqui, vou entrar numa vertente que nem é nossa, nada, mas eu acho que também falta um pouco de fé, ultimamente, nas pessoas, né? De acreditar em algo melhor, maior, porque vai indo, sabe? Falta aquela base que a gente teve, eu acho, sabe? De que te fazia ser humano, né? Trabalho, religião, família, sabe? Eu acho que tá faltando valores nas pessoas, muito. Né? Não, e sabe também uma coisa que eu acho que falta nas pessoas entenderem que as emoções, elas são humanas e todo mundo vai sentir. As pessoas estão procurando não sentir emoção, então elas não querem sentir a frustração, elas não querem. Não, lógico, é péssimo. Ninguém quer, só que a gente sente e aí a gente tem que aprender a superar. E aí a partir do momento que a pessoa está frustrada, ela quer um remédio que seja milagroso para ela tomar e aquela frustração sumir. Ela não quer sentir aquilo. E a frustração até passar, é lógico, é um processo. Né? Seja a frustração aconteça por qualquer motivo que aconteça. É um processo. E você tem que sentir aquilo para ir passando, para você aprender com aquilo, para você aprender a superar. E as pessoas não estão mais querendo isso. Emoções naturais, ou até mesmo necessidades físicas naturais, as pessoas não querem. Tem gente que fala assim para mim, eu não sei por que eu tenho que dormir 8 horas, eu queria dormir pelo menos só umas 2 e fazer minhas coisas. Eu falo, meu Deus, você é humano. É por isso que você vai dormir 8 horas. Não, imagina. Você sabe que eu acabei de comentar com uma amiga minha, até numa questão de direito que ela estava me falando.
Eu falei, as pessoas hoje terceirizam qualquer coisa. Elas terceirizam culpa, elas terceirizam responsabilidades, elas terceirizam os sentimentos. A partir do momento que ela dá na mão de um remédio, né, o poder de sentir ou não sentir, ela está terceirizando aquele problema, né? E isso eu comentei, esse dia eu estava comentando até com uma pessoa falando a respeito até da pandemia, né? Até voltando a 2022, 2022 foi um ano que, teoricamente, a gente saiu da pandemia, né? Foi o primeiro ano que a gente não fechou, foi o primeiro ano que a gente não teve leva no começo do ano, mas ninguém entrou em quarentena, como antes e tal. E eu falava, né, que teoricamente se diz que a pandemia veio para mudar o mundo. De verdade, você viu o quê? Tirando demonstrar a grande ansiedade, eu não vejo uma mudança significativa nas pessoas. Por quê? Porque entraram já naquele ritmo de novo do voltar ao normal. O que é normal? Normal é, como a gente está falando, né? Tomar remédio para dormir ou não dormir. Tomar remédio, né? Que é aquele novo remédio para quem tem TDAH, que é um remédio aí específico para estar mais concentrado, para fazer não sei o quê, sabe? Eu não quero sentir, então para isso eu não vou me envolver, vou sair cada dia com um. Gente, as pessoas estão muito doidas. Estão aprendendo com as dificuldades? Não, elas estão aprendendo a burlar as dificuldades. Isso sim. Exatamente. Exatamente. E com relação a essa questão da pandemia, porque nós vamos aprender, nós vamos sair melhores, não sei o quê. Isso é tudo uma romantização da pandemia, entendeu? Não existe. A pandemia veio e realmente bagunçou a vida de um monte de gente. E em questão assim de saúde mental, foram 2 anos terríveis, de pessoas que eu atendi, olha, no final do ano passado, pessoas que estavam desde março de 2020 sem sair de casa. Né? Tava tudo liberado e as pessoas não conseguiam sair de casa com um medo absurdo. Então, eu não acho que a pandemia veio para melhorar nada. Eu acho que só piorou em todos os aspectos e não dá para a gente romantizar esse período com, é uma grande lição, não sei o que. Um monte de gente perdeu família, um monte de gente perdeu emprego, um monte de gente teve estabelecimento que fechou. Não tem como achar que teve alguma coisa de bom nisso. As pessoas criaram essa ilusão lá no início, eu acho que muito por terem algo para se apegar, porque estavam desesperadas. Mas a verdade não foi essa. Muitas famílias tiveram problemas seríssimos nessa época da pandemia. E eu acho que foi um dos períodos mais difíceis, assim, pelo menos que eu me lembro de ter vivido, foi um dos períodos mais difíceis da humanidade no geral. Porque não foi... Desde que eu sou viva. Porque você, assim, trabalhou bastante, eu trabalhei bastante também, né, durante o período da pandemia. A Kelly está dizendo, eu fui útil, né, e tal. Mas a grande questão é que não era... A gente está acostumado a que assim, uma época, a gente sabe, por exemplo, para mim, janeiro é um mês super movimentado aqui no escritório. Por quê? Porque o pessoal vem de pós-férias, vem tudo surtado para pedir divórcio. É uma coisa enlouquecedora, eles disputam a tapa o primeiro horário do ano, ok? Mas eu vejo que, assim, a história da pandemia que foi... Então, a gente tem altos e baixos, a gente tem épocas melhores, épocas piores, né? Assim, a gente sabe, né, como que caminha. O problema da pandemia é que foi todo mundo junto, né? A humanidade surtou junta, né? A humanidade. Entendeu? Assim, então, para mim, financeiramente... Da gente mesmo, né? Então, para mim, financeiramente, foram os 2 melhores anos, eu vou te falar, tá? Só que, assim, do que eu vi, do sofrimento das pessoas, foi algo desumano, foi algo insano. Insano. E todo mundo acha que não. Eu tive burnout, sabe? Sendo eu minha própria chefe, sendo eu, né? A própria dona, porque era um embate, né, emocional de todo mundo que você não dava conta de administrar tudo, sabe? Das pessoas enfiarem dedo no nosso nariz, perderem minimamente aquele senso, né? Então, a dificuldade, na realidade, acho que uma das grandes dificuldades, pelo menos profissionalmente falando, foi administrar as pessoas, as expectativas, os clientes, porque também 2022 foi aquela história, saímos da pandemia, estou vivo, e agora eu quero tirar, né, o atraso de 2 anos dentro de casa. Então, as pessoas
sem paciência, queriam tudo para ontem, sabe? Isso é uma das grandes, foi uma das grandes dificuldades a ser administrada, pelo menos. Sim, e uma coisa também que foi boa, eu acho que talvez a única coisa que a pandemia trouxe de bom foi essa questão do home office, onde muitas empresas puderam economizar colocando os funcionários em home office e a qualidade de vida dos funcionários aumentou bastante, porque eles não precisam ficar horas no transporte público, eles podem trabalhar de casa, comer em casa, né, fazer os horários de uma forma mais saudável. Então, eu acho que talvez tenha sido esse o único ponto positivo que ficou, porque muitas empresas voltaram o ano passado, mas mantiveram seus funcionários em home office. E eu acho que isso foi um salto muito, muito bom. Eu sou uma pessoa que não gosto do home office. Por quê? Porque justamente... eu sou uma pessoa que ama. Justamente porque eu não vejo gente, entendeu? Então, me obrigava a sair, me obrigava uma série das coisas, entendeu? Uma série de coisas. Eu sou uma, mas assim, ao mesmo tempo foi super bom, porque assim como você conseguiu administrar a sua vida para conseguir ir para a ginástica, a mesma coisa eu, não perco 2 horas de trânsito. Ainda estou aí voltando, estudando se eu volto ou não volto, né? Na teoria, ter presencial, porque também não faz sentido. A maioria dos clientes não querem presencial. A gente tem uma procura muito mínima, muito não querem pequena, se deslocar, entendeu? Uhum. Não, para mim também, a procura é pequena. Eu saí do presencial em 2019, foi antes da pandemia até, e eu não volto nunca mais a atender presencial. Não volto. E assim, às vezes eu tenho mesmo, isso que você falou, sabe, essa necessidade de ver gente e tal. Eu pego e vou almoçar no shopping aqui. Pronto. Larissa e seus métodos, né? Graças a Deus por mantido minha mente ocupada. Teve gente que estagnou, verdade. Me dando parabéns. Obrigada, Kelly. Obrigada. Eu falei que se cada parabéns que eu recebi fosse um diamante, eu estaria milionária. Hoje eu estaria milionária. E eu falo, né? E o pior, assim, que cada coisa tão linda, dizendo justamente sobre isso que a gente né? Não ter perdido a essência depois de tanta dificuldade. Acho que uma das dificuldades que a gente tem, né? Falando de dificuldade, é justamente diante disso tudo não ter se perdido quem você é. Se são poucos, se são muitos, a gente não tem como medir. A gente mede a si mesmo, né? A si próprio dentro dessas coisas. Eu acredito que mesmo nos trancos e nos barrancos, com burnout, sem burnout, com um montão de coisa, ainda consegui manter, porque o feedback foi bem positivo ontem. Que ótimo, que ótimo. Isso é excelente, né? Fazer aniversário, se sentir homenageada, as pessoas queridas lembrando, isso é muito... Ser capricorniana teimosa, entendeu? Se agarrar ali nas coisas aí, né, Larissa? E aí, o que mais que a gente vai falar? O que mais de dificuldade? O que a gente... Financeira, né? Foi outra coisa. Essa eu acho que é uma dificuldade, bem difícil, né? É o que você falou. Perder emprego, muita gente fechou. Quem voltou, mesmo as empresas voltaram salários muito estagnados, muito baixos, né? A gente teve um retrocesso, muito caro, né, Ana? Aqui, tá, gente? Foi mundial a questão de crise de inflação. Foi mundial, assim. Eu sei porque eu tenho um irmão que mora fora... amigas que moram fora, em países completamente diferentes, e a gente viu realmente o povo, né, o mundo parar e isso trazer uma dificuldade. Então, também dificuldade, superar a dificuldade financeira, e essa, às vezes, é meio limitada, né, a nossa atuação enquanto se refazer. Eu sou do tipo que arregaço a manga e não tem mau tempo aqui, né? Então, o que precisa ser feito para sobreviver, aqui eu vou, mas se a gente vê também gente que também fala, se não for o cargo de presidência, de CEO da empresa, eu também não quero, né? Então, isso acaba, né? Aí colocando uma prepotência, uma arrogância aí nas pessoas, de uma certa maneira, bem complicada, né? Com certeza. Né? A pessoa tem o seu valor, né? Eu sempre trabalho isso com meus pacientes. Você tem o seu valor e é importante que você tenha ciência disso, né? Mas você precisa avaliar o contexto que você está, né? Então, por exemplo, eu tenho meu valor como um profissional. Se eu quiser cobrar R$500 a sessão, eu vou cobrar R$500 a sessão. Só que quem
que eu vou atender aqui no Brasil que consegue pagar R$ 500 a sessão para mim? Pouquíssima gente. Pouquíssima gente. Então, eu quero trabalhar pouco e ganhar R$ 500 a sessão? Ou eu posso fazer um valor mais compatível no mercado e ter um giro maior de pacientes, uma cartela maior de pacientes? Porque o que adianta eu ter, sei lá, 10 pacientes a R$ 500 que não vai sustentar o meu padrão de vida? E eu perdendo 1, 2 pacientes que às vezes param a terapia por diversos motivos, eu vou começar a ficar apertada? Se eu posso fazer um preço, né, que seja mais compatível com a realidade brasileira, e eu tenho uma cartela de 20 pacientes, onde se 2, 3 pararem a terapia, eu não vou ter que mexer no meu padrão de vida. E tendo 20 pacientes, o que acontece? Eu tenho 20 que conhecem o meu trabalho e que vão me indicar melhor do que 10. Entendeu? E esses 20 que vão me indicar para pessoas que também vão ter mais chances de pagar aquele valor mais compatível com o mercado que eu tenho. Do que aqueles que pagam 500, que vão me indicar e talvez para outras pessoas que não possam pagar os 500. Você entendeu? É uma questão de você ter inteligência também. Não, mas eu acho que é mais do que inteligência. Tem situações no mundo, a Kelly está colocando que ela precisa dizer, né, sobre a vida nos últimos 3 anos. Sim, a Kelly é um grande exemplo de pessoa que passou por N dificuldades, se refez, entendeu? Voltou, né? Tudo certinho. Então, ela ficou desempregada e agora está contratando, ó, e não está achando gente para trabalhar. De desempregada passou a ser contratante, é isso. Entendeu? O que acontece, né, nessa história? É você saber que muitas situações, às vezes, né, que aquela dificuldade específica, que aquela questão, ela é provisória. Ela é passageira. Óbvio que a gente tem que ter um fôlego, né? Que as contas não esperam, que os boletos não esperam, que a gente precisa ter ali um plano B, um plano C. Mas eu te digo o seguinte, é você entender que aquilo é de uma maneira ou de outra, aquilo é passageiro, sabe? É saber que você às vezes vai cair um padrão de vida, vai voltar 3 casinhas atrás naquele jogo, mas para poder dar um passo, né? Então, é entender que a vida não é feita de nem decisões e nem escolhas definitivas, né? Que a gente pode mudar, ajustar as velas a qualquer momento em prol de sair daquela dificuldade, seja ela qual for, e que aquilo é só uma situação passageira, né? Então, é muito mais fácil, né? Exatamente. Opa, faltava oportunidade que agarrei, lutei, trabalhei, transformei. É isso mesmo, tá vendo? Quem quer, faz. Quem quer, faz, acha a oportunidade. Né? Demorou para aparecer, mas ela achou a oportunidade dela. E é isso aí, entendeu? É isso aí. Ela fez muitas pessoas dela o caminho para seguir. E é por aí mesmo, né? Exatamente. Então, porque muitas pessoas elas ficam no vitimismo, entendeu? E o vitimismo é o pior lugar para qualquer pessoa estar. A gente não pode se vitimizar, sabe? Ah, não, para mim as coisas não acontecem. Ah, porque é difícil. Aí você vai conversar com a pessoa às vezes paga a terapia, e aí você tá lá apresentando uma série de soluções, apontando alguns caminhos para a pessoa seguir, e cada vez que você aponta, ela arranja uma dificuldade naquele caminho. Cada solução que você dá, a pessoa arruma um problema. Exatamente. Exatamente. Aí a pessoa vai fazendo isso na sessão, e eu sou uma psicóloga diferenciada das outras. Eu paro, olho assim e falo assim, bom, então nós vamos fazer o quê? Nós vamos sentar e chorar? Você quer que eu chore junto com você? Porque se não está adiantando a terapia, eu vou chorar junto com você. Aí a pessoa começa a dar risada, e aí baixa aquela guarda, e aí a coisa começa a andar, entendeu? Eu falo, não, você tem que sair dessa posição. Você está esperando alguém te tirar, alguém bater na sua porta e falar, vem cá que eu tenho um emprego para você? Isso não acontece, entendeu? Muito difícil acontecer. Então, filha, levanta, doendo, chorando, com depressão, você vai ter que levantar. Você vai ter que fazer acontecer. Se a gente for pegar lá nos streams, não vou falar o nome porque eu não estou ganhando para fazer propaganda, mas se a gente for pegar nos streams, drama, né, vende bem menos que comédia, né? Então, por quê? Porque o povo não quer. E um pouco também né, daquilo das pessoas estarem no momento, né? A gente está vivendo num momento
mundial, sei lá, não sei quanto tempo, uma parte desse mundo assim, né? De que as pessoas não têm paciência para te escutar, né? Não querem, estão em si mesmadas no próprio umbigo, né? Aquela coisa do eu venho antes. Então, sabe, você liga para reclamar, é aquela pessoa que você fala, nossa, tá doendo aqui, né? E ela fala assim, nossa, você fala, bati o dedinho, ela já conta que quebrou a perna e teve fratura exposta, porque a dor dela tem que ser maior que a sua. É complicado, é complicado. Gente, eu vi uma moça para a entrevista, 2 anos de desempregada, salário de 1.700. Sabe o que eu ouvi? Que esse salário não era porque não pagava até para o cachorro. Ah, meu Deus do céu. Ah, Maria. Então, né, é uma pessoa que ela está reclamando que ela não tem emprego, mas ela não tem emprego porque ela não agarra as oportunidades que aparecem. Isso ficou claro. É desse jeito. Então, a gente precisa estar aberto às oportunidades. Às vezes não vai ser daquele jeito que a gente sonhou logo de cara. Mas a gente precisa pegar, sabe, uma tábua de salvação e fazer aquilo chegar até a praia, para a gente conseguir ir alcançando oportunidades melhores. Juro por Deus, me segurei na cadeira para não perder o meu Então, primário. é difícil, assim, eu vou falar, né? A gente não tá aqui para julgar ninguém e tal, né? Cada um sabe da sua vida. Mas dá vontade, dá uma sensação de que não tô passando por uma dificuldade tão difícil assim, a ponto de, sabe, pensar que o cachorro precisa de hotel e que o salário não paga o hotel do cachorro. Então, não tem, né? Realmente, os boletos dela estão pagos, né? Desempregada ou não, os boletos estão pagos, né? É simplesmente. Então, aquilo que eu falei, cai no vitimismo, sabe? A pessoa fica se vitimizando, mas não faz nada efetivo para sair daquela situação. E quando soluções aparecem, ela recusa as soluções, né? Então, o que acontece? Muitas vezes você vê pessoas assim que reclamam da família. Ah, porque minha família não ajuda, porque ninguém dá oportunidade, porque isso, porque aquilo. Aí eu sempre falo, quando o paciente vem, olha, porque fulano está no meu ouvido falando isso, eu falo assim, escuta. Você tem que ver por que essa pessoa tá desse jeito. Coisa boa não é, porque se a família não ajuda, se não tem um amigo de longa data que ajude, se você acabou de conhecer e a pessoa tá desse jeito, é porque realmente ela tem algum problema, ela tem alguma coisa. Né? Então não vai caindo na conversa dessa pessoa, porque com certeza ela está se vitimizando. Mas eu vou contar para você, eu tenho cliente que acha que o ex tem que bancar tudo, 100% da história. E culpa o cara por tudo, entendeu? Tudo é culpa do ex. É o que eu falei, então. A responsabilidade, entendeu? Tudo é a pessoa que se arruma a solução, a pessoa arruma o problema. Tudo é responsabilidade do ex, tudo é responsabilidade do ex, entendeu? Eu também não pagava meu aluguel. Então, tá, mas foi... Vendo? Mas aí você aceitou, Kelly, você foi trabalhando, você foi subindo na empresa. É isso, você pega uma oportunidade de 1.500, você trabalha aquela oportunidade de 1.500, ela vira daqui uns anos uma oportunidade de 2.500, de 3.000 reais. Você dobra, você triplica seu salário. Ela falou, entendeu? Mas é várias vezes isso. Então. Isso, e graças a Deus que você conseguiu. A Kelly é um exemplo mesmo, que a gente acompanhou a história dela desde o começo. Quanto tempo ela ficou desempregada, né? Quando saiu do César, eu lembro da história dela. Né? 2 filhos pequenos, tudo nas costas dela. É uma situação complicada. Aí você vê, não ficou no vitimismo. Apareceu a oportunidade, ela pegou e pronto. Não, ela podia ter sentado e chorado. Né? Talvez ela tenha ter sentado e chorado alguns momentos, mas aí depois ela levantou e viu que se ela não levantar e fazer acontecer, ninguém vai fazer por ela. Percebeu que chorar ainda dá ruga e ela não tinha o dinheiro de pagar R$400 no creme de pé de galinha. Era isso. Agora ganhando várias vezes isso, ela faz até botox. Quem mais a gente teve aí de queixa, né? Então a gente já falou da queixa mental, a gente já falou de certa maneira de queixa de relacionamento, né? É outra, né? Dificuldade que as pessoas também quantas vezes, né? Se queixa do marido, da mulher e não toma uma decisão, não toma um posicionamento, entendeu?
Então, fica, né? Fica naquela também. Não é só no vitimismo, né? Mas fica naquela questão da baixa autoestima, sabe? Se achando que se ficasse lamentando e culpando o outro, na chantagem emocional, o outro ou entenderá quem essa pessoa é, né? E falar, nossa, desculpa, tô errado. Ou acha que vai ficar, que vai segurar. Isso tudo é ilusão, né? Isso tudo é ilusão. Não, ilusão, total ilusão. E assim, Sabiana, muitas vezes a pessoa, até na terapia de casal eu vejo isso, né? Eu vou atender o casal, então um reclama muito do outro. E aí eu falo assim, tá, né? Você reclama dele, isso, né? Mas olha, pela situação que você está me contando, eu percebo que você tem esse comportamento. Aí a pessoa para, assim, tipo, nossa, eu erro também, porque eu estava vendo o erro só no outro. Ela coloca, né, o casamento em crise, ou ele não está dando certo, na conta do outro. Não assume que também tem suas falhas, que também erra. Sabe, eu acho que isso também, da gente fazer uma autoavaliação dentro da relação, é muito importante. Sim. O outro está errando, com certeza, mas e eu? Eu sempre Né? falo Porque é muito isso. fácil enxergar só o outro. Eu sempre falo isso para os clientes. Eu falo assim, casamento acaba por sempre os dois têm responsabilidade. Ação e ação, omissão e ação, omissão e omissão, entendeu? Às vezes um tá mais, às vezes é 30-70, 50-50, 40-60, não importa. Mas sempre o seu ato ou a falta dele vai gerar no outro um ato ou a falta desse ato. Entendeu? E fica naquilo, né? Um reclama do outro, que nem você está dizendo, e não resolve. Entendeu? Não se autoavalia, né? Não vê qual dificuldade, vou trabalhar nisso. Né? Então, colocar lá na sua lista se é ter um relacionamento mais harmônico. E eu vou falar, relacionamento é uma coisa difícil, construída, sabe? Que você tem que aguentar um montão de coisas. Se a gente for ver, é mais fácil ficar sozinho. Porque você não dá satisfação, você não tem que discutir, você não tem que mudar ninguém, nem a você mesmo. Tanto sozinho, você não tem que nem mudar a si próprio, quanto mais o outro. Né? E a maneira, né, de querer mudar, tem coisas que você vai aprendendo, né, ao longo da vida. Você muda o outro, não. Você pode chegar no máximo, dar um toque, falar, ó, isso daqui não é legal. Se a pessoa achar que faz sentido aquilo para ela, ela pode até pensar se ela muda ou não. Entendeu? E não é por você, ela vai mudar porque ela não vai estar legal para ela. A você cabe o quê? Catar as malas e sair, filho. Tem muito, gente. A Kelly, casar pra quê, gente? Pra me dar divórcio, Kelly. Pra me fazer trabalhar. Da terapia de casal pra Larissa. Dá divórcio pra gente, pelo amor de Deus. Para de incentivar o povo a ficar solteiro. Não deu certo uma vez, deixa quieto, vive a vida, sai só pro rolê. Larissa tá nessas. Eu falo isso, mas Larissa tá nessas, entendeu? De segue só pro rolê. Não, a gente tem que casar, tem que ter divórcio, tem que ter guarda, tem que ter guerra. Para. A gente fica aí fazendo terapia nesse povo, botando todo mundo, né? Lisinho. Não, tem que, na realidade, a terapia é para chegar mais evoluído até mim, não é para fazer, entendeu? Dependendo de mim, você morre pobre. Olha isso. Olha isso. Ainda bem que não temos só a Kelly nessa cidade. Ainda bem. Mas ela foi minha cliente, tá vendo como ela é besta? Ela foi, porque porque eu sempre brinco e falo, uma hora vocês vão precisar de advogado de família. Seja para inventário, seja para fazer um contrato de namoro porque não quer casar, contrato compra e venda, entendeu? Vocês sempre vão ser, entendeu? Olha lá, Larissa sai dessa vida, só contatinhos e rolê, não casa mais não. Eu acho que a Larissa não casa mais não. Ok. Dificuldades existem, porém estão aí para serem trabalhadas, superadas, analisadas, saber o que é dificuldade de verdade, do que você mesmo se autopôs de dificuldade, o que é aquilo que realmente depende do outro, não depende, e aí, né, bola para frente, trabalhar. O que é dificuldade que depende de você, muito bem, entendeu? Agora, dificuldade que você se colocou, você tem como ajeitar. Agora, dificuldade em relação ao outro, tem que analisar aí se você não está procurando problema para sua cabeça, realmente. Exatamente. E aprender a se colocar em paz. Muita gente
só sabe se colocar em guerra. A gente precisa aprender a se... Eu sempre falo com os pacientes, mas precisava você entrar nessa discussão? Precisava acontecer isso? Se coloque em paz. Olha a confusão e pensa, vale a minha paz? Ah, não vale, então nenhum. E aí eu vou falar, né? Nesse sentido, eu acho que é muito uma característica, né? Essa história das guerras, dos relacionamentos abusivos, que é tema de tantas outras lives nossas, né? E tal. É a pessoa não saber viver, né? Em paz, não criar problema, não criar, né, dificuldades, não fazer daquilo uma guerra, mas é analisar. Eu preciso disso, entendeu? Difícil, difícil.